Você tá bem? Tô bem, tô bem. Eu me mudei hoje para Ubatuba. Uau, maravilhoso! Você sabe que é um dos meus projetos, né? Ou ir para São Sebastião ou para Ubatuba. É, me mudei hoje, então tá tudo uma zona, tudo bagunçado. Vim ontem com carreta no carro, então hoje eu tô meio zureta aqui, Mas é bom. mas, E o teu mas cachorro também aí? oficialmente em Ubatuba agora. Que legal! Aonde exatamente em Ubatuba? É o canto direito da Praia Grande, chamado de Rock Point, é o Rock Point de Ubatuba. Vai ter oportunidade de ficar aí treinando todo dia. Sim, na realidade a piscina daqui é muito boa. Aí tem praia sem onda, como com Itaguá, tem praia com onda, como é o canto direito da Praia Grande. Então é um Sim. cenário perfeito aqui. Tem de tudo, tem de tudo. Mas a piscina de 25 metros aqui é muito boa. É? É, É. é no centro. Eu já competi em 2007, eu competi os jogos regionais defendendo o Batuba, por competir lá. Em Ah. 1988, eu fiz um amistoso do Flamengo contra o Batuba. Tinha 10 anos de idade. Você sabe que às vezes eu me pego pensando nos nossos tempos lá na Fórmula Academia. Aí você levava o óculos, levava a touquinha para eu fazer o teste lá, test drive. Ô, turma divertida que era aquela, Patrick. Aquela turma que eu tive, né, lá na Fórmula Academia, para mim foi muito híbrida, né? Porque eu e o Alex, a gente treinava com o Xuxa, que estava indo para os Jogos Pan-Americanos, ao mesmo tempo que a gente estava se inserindo no universo Master. Então a gente vivia os dois termos ali. Era bem bacana. Era muito legal. Muito legal. Alex Heder, que hoje é uma das pessoas que eu mais converso, é o Alex Heder, companheiro aí É, das bom, competições. o Alex agora é uma figura pública, né? Ele é, né? Eu, Ele é o meu daqui a pouco fisioterapeuta. eu nele e falar assim, ô, assina esse papel aqui, me dá um assina me dá um Um assina aqui, ó, autógrafo. fazer um quadro. Escuta, então, eu queria, você sabe que um dos meus objetivos com a Ieros é falar dos outros esportes. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, é tudo voltado muito para o futebol, né? Então, as pessoas têm, até nós mesmos, atletas, eu pratico vários esportes e tal, mas a gente vive numa bolha, né? Fechada, assim, no nosso esporte. E como a gente não tem uma divulgação grande de outras modalidades, a gente acaba desconhecendo completamente quem são as pessoas, o que é aquele esporte, como é que são as regras, quais são os equipamentos usados. Eu fiz umas lives muito bacanas, por exemplo, com a parte do esgrima, depois eu fiz uma com a Patrícia Medrado do tênis, com o Gustavo, que é da corrida de montanha. E assim você acaba descobrindo um mundo que você sabe que existe, mas está tão, né? E aí, paddleboard, eu sei que é muito próximo, assim, veio tudo da família do surf, né? Mas É, é uma coisa assim que quando a gente não tem contato com isso e não assiste prova e não vê assim explicações sobre isso, a gente fica meio que distante por não entender, né? E eu gostaria de aproximar todos esses esportes, né? E fazer sei lá, um popurrí, assim, de uns 25 esportes, para começar, inclusive, a expandir o universo, né? Conhecer outras pessoas e entender um pouco melhor de tudo isso. Então, é não, é. isso. Não, exatamente. Fato de também te rever, né? Porque quando você está nos eventos, a gente não consegue nem chegar perto. É muita coisa. Olha, minha primeira experiência com paddleboard foi em 1999. Até eu sou um nadador do Flamengo, né? Nadei no Flamengo até 91.
E de 91 a 98, até 99, eu fui do Pinheiros. Passei 10 anos do Pinheiros. Sim. E quando eu estava na categoria, eu fui para o primeiro ano de sênior, Ah, já sabia que não tinha mais aquele sonho de ir para a Olimpíada, aquele sonho sim. de uma criança que talvez possa ir, mas não era mais. Eu já tinha 19 para 20 anos, sabia que não ia. Eu até nadei até os 23 anos recebendo dinheiro, mas sabia que eu não ia alcançar uma seleção olímpica e coisas paralelas. E aí, mesmo assim, em 99, eu optei por ir para a Austrália para ter o inglês fluente, né? Foi um ano que eu optei por ter o inglês fluente, e já que eu optei por ter o inglês fluente, eu ainda nadaria mais um ano na Austrália. E aí eu nadava em Manly. Eu também Hum, escolhi Manly porque fica em frente ao mar e Sydney é grande. Sydney é enorme, né? Que nem Rio de Janeiro, tem várias então, opções. foi maravilhoso. E aí eu escolhi Maine porque eu conhecia a técnica de lá, fiquei Sei, amigo, morava em Maine. E Maine é um lugar de muito surfista. E na sei. época eu estava nadando muito bem. Eu até tinha competido no campeonato metropolitano e o estadual contra o Ian Thorpe nos 200 e 400. Eu sou mais velho que ele, mas é uma época que juntava as idades. E especificamente de Maine, eu era o melhor nadador. E sábado, o meu treino era no mar, não era na piscina. E quando acabava o treino, o salva-vidas, que é um esporte bem grande lá, o Life Save na Austrália, é um esporte gigante, eles pediam para eu puxar o treino de natação deles. Aí eu nadava com todos os salva-vidas, todo sábado, nadava 4 quilômetros. E quando acabava o meu treino de 4 quilômetros na natação, eu remava de paddleboard. Eu remava e surfava de paddleboard numa prancha 10,6, que não é uma prancha de competição. É uma prancha de surf mesmo. Aí eu remava, surfava, brincava, me divertia. E depois de um ano, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi trazer a prancha comigo. Sei. 10,6 são 10 pés, né? 10,6 pés. Então, desde Ah, 99, é, é, 4 metros, 3 metros e meio. é É um pouquinho isso? menos, né? Um pouquinho É. menos. O pé é 0,33. A prancha que eu compito tem 3,5 metros, que são os 12 pés. Mas Isso. no surf, tudo é medido em pé. Então, o longboard é 9 pés, a pranchinha é 6 pés, o paddleboard, esse é 10,6. É que às vezes tem gente que não sabe, mas um pé é 30,48 centímetros, tá? Exatamente. As pranchas são medidas em pés de altura e polegadas de largura. É uma E linguagem internacional. E aí, desde 99, que eu ando em aeroportos com pranchas gigantes. Então, eu já voltei da Austrália, parei na Nova Zelândia, parei no Chile, fazendo conexão com a prancha. E ela veio para cá, para Ubatuba. E ela ficou aqui durante muitos anos. E aí, eu só fui ingressar no universo das competições depois de 2010. Muitos anos, 11 anos depois que eu fui começar o stand-up na raia da USP. E o meu técnico na época era o Amendoim, né? Ele é o pioneiro do stand-up race no Brasil. congelou. Você tá escutando, Fabi? Tá. Mas tudo bem, continua. E agora voltando. 2010, 2011 e a competir paddleboard desde 2014 que eu compito regularmente. É, aí o paddleboard, ele é um universo, né? Mas ele pertence à Federação de Surf. Então, né, no caso, a CBDA, que é a Confederação de Natação, ela tem natação, tem maratona aquática, tem saltos ornamentais, tem nado artístico, tem high diving, né? E a Federação Bola de fácil. Surf, é, e a Federação de Surf também não é só surf. A Federação de Surf, que é a internacional, chama-se ISA, ISA, né? É como se fosse a FINA. Sei. Ela tem o surf de pranchinha, que é o do Medina, né? O Aham, surf de longboard, sei. o bodyboard, Ok. o stand-up paddleboard
E o paddleboard, ele pertence à Federação de Surf, é uma modalidade de surf. Entendi. Né? Então a gente tá representado lá. Mas assim, eu falei como eu comecei a remar, mas eu não falei o que é o paddleboard, né? Paddleboard é o esporte mais simples que existe de remada. Ele é a tradicional remada de prancha utilizando somente os braços. Ponto. O paddleboard é só isso. Ajoelhado na prancha? Ou você pode também ficar deitado? Então, aí você utiliza os braços de duas maneiras, né? Pronado. O pronado, né? Ele é deitado e você utiliza o movimento das braçadas de crawl, praticamente. Sim. E o ajoelhado, né? Que é uma técnica desenvolvida pelos australianos desde a década de 70, que parece uma braçada de borboleta, onde você consegue remar mais rápido, fazer mais força, deslocar mais água, mas você cansa mais rápido. Então, falando de remada, você utiliza as duas estratégias: pronado, que é deitado, e ajoelhado. Você vai mesclando. Ok. E desculpa, Patrick, essas duas posições, digamos assim, elas são uma estratégia que você pode mudar a hora que você quiser, conforme a estratégia que você tiver na prova. É isso? Exatamente. Conforme o vento também. Se você está ajoelhado e o vento está de costas, a gente chama de downwind. Sim. Então, se o vento está de costas, vale a pena você ficar mais tempo ajoelhado, que o vento está te empurrando. Sim. Só que às vezes você faz uma curva de uma boia, você vai estar de frente para o vento. Aí isso Sim. chama-se upwind. Aí é melhor passar mais tempo deitado do que ajoelhado. Você tem Entendi. que usar as condições do vento e do mar a seu favor. Ok. Né? Existe o vento de lado também, né? Tem o vento de lado, né? Mas quando está de lado, aí você só fica deitado mesmo, porque aí realmente um problema ficar de joelho. Mas tanto de frente quanto de costas, né? Que é o downwind, que é o que todo mundo busca no remo, é melhor ficar ajoelhado, né? Essa prancha, o Patrick, ela é retinha ou ela tem como é que eu posso dizer? Alguma adaptação para você colocar o joelho? Como é que funciona? Ela é. O paddleboard, ele tem basicamente, tô sendo bem resumido, tá? Eu tô sendo bem, basicamente tem 3 modelos de prancha. Sei. Existe o modelo 10.6, que ele é utilizado para prova de 600 metros com ondas, né, com ondas fortes. Ah, pode ser utilizado com onda. Ah, ok. Geralmente esse é com ondas fortes, 600 metros, né? Então é um tiro muito rápido e esse é um tamanho 10.6. Existe o tamanho 12 pés. Certo. O nome do 12 pés chama-se Stock, que é nesse tamanho que existe o campeonato mundial. Certo. 2. Eu já fui para 4 campeonatos mundiais. Em outubro eu vou para o meu 5º campeonato mundial representando o Brasil. O tamanho de 12 pés, ele realmente tem um espaço para o joelho. Ele é uma prancha que a gente chama de cockpit. Tem um espaço que você se encaixa lá. Ok. E existe uma terceiro tipo de prancha que ela é chamada Unlimited, que quer dizer sem regra de tamanho. Você pode competir com o tamanho de prancha que você quiser. Certo. Então, em 2017, eu competi uma prova no Havaí, que é como se fosse o Ironman do paddleboard, chamado Molokai Chuahu. Ah, eu li sobre isso. Uau! Nossa, mas quantos quilômetros são? O Molokai Chuahu são 55 quilômetros. Você faz 55 quilômetros remando, Patrick? Remando. E daí, nessa ocasião, eu usei a prancha Unlimited. Quanto é a prancha dessa? A Unlimited, de 18 pés, ela mede quase 7 metros. 6,50 e pouco. Tá? De 18 pés. Depois eu mando fotos para você publicar. E essa, eu já competi algumas provas de Unlimited, né? E quando eu fiz Molokai Oahu em 2017, eu fui o primeiro brasileiro que mora no Brasil, né? Tem uns que moram no Havaí, mas que fez essa travessia solo, sem ser revezamento, né?
remando o tempo todo numa prancha. Então, para mim, foi um marco muito importante, né? Foi uma consagração dentro da modalidade aqui no Brasil, o ano de 2017. Foi o ano que eu fiz a Molokai Oahu e naquele Mundial daquele ano eu cheguei em 10º. Não é a minha melhor colocação é sexto. Mas em 2017 eu cheguei em 10º. Então, era como se o Brasil tivesse um remador de paddleboard no top 10 mundial e competindo provas internacionais. Eu Certo. falo, é como se tivesse, porque eu Essas, trabalho, né? Porque eu trabalho, eu tenho que elas, escrever, eu tenho que vender, né? Hã? elas sabiam, essas provas têm prêmios? Algumas têm, outras não têm, né? Então não é uma regra. Hum. Eventualmente, então, no caso Molokai Oahu, premiação só em artigos esportivos, né? E a Ah, ISA, que é a Federação Mundial, o campeonato mundial mesmo, não dá dinheiro, não tem premiação. Mas aí tem outros eventos com premiação em dinheiro. Inclusive no Brasil, para 2023, a federação já liberou uma pequena verba para premiar o paddleboard. tem uma federação, então, aqui, a Federação do Surf, então, seria, né? Aí já libera uma premiação. Tá certo. É da CB Surf, né? E é interessante, porque assim, na natação, a gente viu que o antigo presidente, que era o Coraci, ficou 20 anos no poder, né? Sim. E no surf aconteceu um pouquinho, uma coisa parecida também. A antiga gestão ficou muitos anos no poder e, Eu e acho não, uma coisa sobre esse movimento, não foi? Que tiraram. é, aí mudou. Tivemos um novo presidente. O presidente é o Teco Padarás, um dos melhores surfistas da história do Brasil. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Colocar o longboard, o bodyboard, o SUP, que é a abreviação de stand-up paddle, e o paddleboard, que nem é a Federação Mundial. Coisas muito básicas, mas que foram muito importantes para o Brasil. Então, realmente, quem compete hoje de paddleboard é confederado na CBSurf. Ah, tá certo. Tá E, tudo registrado lá. e me fala uma coisa, esse esporte, ele tem, que nem, por exemplo, a natação tem faixa etária para ser master, para ser veterano, sei lá como é que chama? Tem sim, ó. Na natação, né, a gente sabe que o Master ele tem 25 anos de idade. Isso. No stand-up, Né? Porque você viu que o pessoal aí está tendo uma longevidade de performance, assim, que eu acho que vão ter que começar a estudar melhor isso. na realidade, porque não existe competição de piscina for fun, né? Ou você é Master ou você é Pro. Então, É, se você não tá num clube, não tá confederado, você vai para o Master. Mas tudo bem, não tem problema. É lógico que o Nicolas tem 42 anos e está no Pro. Mas no stand-up e no paddleboard, o Master começa com 40 anos. 40. 40 o Master. Então, assim, o Master começa com 40, aí você tem uma outra categoria, que é o Super Master, que é com 50, e você tem a categoria chamada Legends, que é a partir de 60. Ok. E tem muita gente? Cada vez aumenta, né? Cada vez aumenta. É, Porque, assim, o paddleboard, ele é muito tradicional. As competições existem desde 1950 na Califórnia, que Sim. é o canal de Catalina, é a primeira competição de paddleboard do mundo, e ele que inspirou as travessias de natação de lá também a ser regulamentadas. E ele sempre foi um esporte linear, mas quando o stand-up cresceu, o paddleboard cresceu junto. Então deu um novo gás pro paddleboard, né? Estima-se que praticantes não federados, tá? Praticantes não federados aqui no Brasil, a gente de paddleboard deve ter uma cerca aí de 400 pessoas. É, Pouco. estão crescendo bastante, graças a Deus, né? Isso é sinal que as pessoas estão se conscientizando que precisa botar esporte na vida, né? Não, exatamente. Porque os esportes de remada, né, que é a canoa polinésia, o stand-up e o paddleboard, como eles são esportes de água, e o Brasil é um país que ama água, o Brasil ama muito, o Brasil tem os melhores surfistas do mundo, tem alguns dos melhores nadadores do mundo, os melhores velejadores do mundo. Então, Sim. é um mercado crescente, né, o mercado da canoa polinésia
do stand-up e do paddleboard. Ele é bem crescente nesse mercado. E tem eventos, como é o caso do Aloha Spirit, que coloca todo esse universo junto, mais a natação. Então, você vai mesclando. Agora, falando uma coisa assim, qual o custo, por exemplo, uma pessoa que quer iniciar uma coisa assim? Quanto que ela teria que investir nisso? Olha, é que nem uma bike. Existe bike de 80 mil reais, existe bike de 3 mil reais, né? A prancha é a mesma coisa. Você consegue achar prancha por 2 mil reais, mas tem prancha de 15 mil reais. Então, assim, é o quanto você quer. Ah, com 2 mil reais eu consigo comprar uma prancha e remar? Consegue, consegue. Você vai ter uma prancha que vai te levar de um lugar para o outro, que ela vai ter uma hidrodinâmica boa. Aí você já quer fazer uma competição, aí vai ter que trocar de 2 mil por uma de 3 mil, né? Daí você tal até achar uma prancha leve, forte, resistente. Prancha quebra, às vezes, na prova. Então, mas com 2 mil, 3 mil reais, que não é pouco dinheiro, mas hoje tem diversas marcas no Brasil que parcelam, né? Marca na Bahia, no Rio, São Paulo, você consegue ter uma boa prancha de remada, de paddleboard. Prancha, por exemplo, aquela que você... Em geral, essas pranchas são feitas do quê? Aí tem vários materiais, né? Geralmente as pranchas de competição são feitas de fibra de carbono. Fibra de carbono. São fibra de carbono. O meio delas é um bloco, como é uma prancha de surf, só que no formato de um paddleboard. Só que tem pranchas que são feitas à base de madeira, tem outras que são feitas à base de tecido, tem outras que são feitas à base de epóxi. Você tem várias maneiras. Mas, em média, as melhores são utilizadas fibras de carbono. E você teria um cuidado especial quando você tira a sua prancha? Tem manutenção? Tem alguma coisa assim? Tem. Na realidade, é normal bater prancha. Tanto nas provas. A minha última prova, que foi uma prova técnica em Saquarema, se eu tivesse contado, eu bati minha prancha mais de 50 vezes nos meus adversários. Porque é muita curva de boia. Não é tão comum bater tantas vezes. É que foi uma prova que valia uma vaga para o Mundial, com muita curva de boia, 5 homens remando na mesma abraçada. Mas eu bati mais de 50 vezes na minha última competição. Mas as batidas entre as pranchas, como você é nadadora, quando a gente faz uma travessia, a primeira curva de boia, todo mundo se bate, correto? Sim. No paddleboard é a mesma coisa, só que você está com uma prancha na cabeça do outro. E aí você vai se desgarrando do pelotão e vai batendo menos. Mas a primeira boia é realmente batida para tudo quanto é lugar. Escuta, Patrick, quantas pessoas tem um campeonato desse, assim, que você participou 4 vezes? Quais são os nomes mais... A ISA, né, que é International Surf Association, Isso. ela que organiza o Campeonato Mundial. E no Campeonato Mundial, nesse formato, tem 3 modalidades. O Sup Wave, o Sup Race e o Paddleboard, né? Sei. Então, assim, essa seleção agora que vai para Porto Rico são 15 atletas, né? O bicampeão mundial de Sup Wave, o Luiz Diniz, do Guarujá, está nessa seleção. Na última seleção, o Caio Vaz, que também é do Sup Wave, faz programa no Off, também estava dentro da seleção. Nessa que vai agora, a Lena Guimarães, que é campeã pan-americana do stand-up, está dentro dessa seleção. E também a minha esposa. Eu casei, né, com a Catarina, que é nadadora e agora é armadora, né? E a Catarina se classificou para o Mundial. A Catarina é muito dedicada, muito dedicada. Ela evoluiu muito rápido. Nos últimos 12 meses, ela remou muito mais do que nadou, mudou de esporte, né? E vão 4 remadores de paddleboard para o Campeonato Mundial. No masculino é o Jader, da Bahia, e eu. No feminino, a Catarina e a Sinara Pazos. Essa é a seleção de paddleboard que vai para Porto Rico. É a primeira seleção da Catarina.
e vai ser o meu quinto mundial. Me fala uma coisa, do ponto de vista físico, primeiro, quais são as lesões maiores que vocês podem ter? Ombro. Ombro, com certeza. Assim, é um pouco mais bruto que a natação, porque a Uhum. natação você leva os seus 80 quilos de peso, lá você leva mais peso. Então, se você não se prevenir, vai dar um problema. Em 2016, eu tive que ficar 6 meses parado, não podia nem nadar nem remar. E aí voltei, né? O Alex é meu fisioterapeuta. Hoje eu tenho um ombro melhor do que com 25 anos de idade. Mas eu cuido todo santo dia, todo dia, todo dia. Mas, os específicos para tudo mais. Manutenção, fisioterapia, pilates, musculação, tudo eu faço pro ombro. Eu não sei, eu tenho zero dor no ombro, né? Mas eu cuido todo santo dia. E Então a tem tem. a Catarina, ela é mais nova do que eu. Então ela já veio de uma geração onde o nadador já se previne mais. Sim. Os nadadores da década de 2000 a 2010, eles já... Olha que eu vim do Pinheiros, né? Mas eles já têm uma cultura de prevenção maior. Ainda bem, né? É. E como é que fica, por exemplo, a parte de perna? A Você tem... parte... Então, não, quando você fica de joelho, É. você gasta muita perna, né? Fica 30% de força na perna, 30% de força no abdômen, né? Que é o core, e 33% de força na lombar. Se divide, mas se usa muita perna, principalmente no ajoelhado. E tem muitas provas que elas começam na água, começam na areia, terminam na areia, e às vezes você tem que sair da água 3, 4 vezes. Então tem que ter muita perna de areia para entrar e voltar e passar a arrebentação, né? Do pedalboard. No meu Instagram tem bastante foto lá de todos os tipos de prancha, Eu vi com todas as pranchas, assim, achei linda. E hoje, Fabi, o meu ganha-pão é a Swim Channel. Mas eu tenho uma coluna de pedalboard, só de pedalboard, no site Aloha Spirit Media. Então, a cada 15 dias tem matéria sobre pedalboard lá no Ah, Aloha Spirit Media. muito bom. Obrigada por ter... você tem que informar isso aí para a gente ler mesmo, saber. É. Quer dizer, então, que a Catarina agora não é mais nadadora. Não, então, aí existe uma coisa que eu acho muito legal no pedalboard. A vida do nadador sempre tem exceção, mas ela é relativamente curta. Quando você tem 25 anos, você é uma pessoa velha na natação, você é um veterano. Ou você está ganhando muito dinheiro, ou você tem que trabalhar. Sim. E isso, para mim, dá uma visão diferente, porque a natação, ela é a base da minha vida. E é a base da vida de vários surfistas que eu conheço, de vários jogadores de polo aquático, de vários remadores de canoa polinésia. E eu continuo nadando 2 vezes por semana. Eu nado 2 vezes por semana. E eu remo de 2 a 3 vezes por semana e surfo de 1 a 2 vezes por semana. Agora eu moro em Ubatuba, vou aumentar, né? Multidisciplinar. Só que Fora assim... a ação que você faz. Só que essa natação, se eu estivesse nadando hoje, eu estaria disputando a categoria Master. Mas no caso do pedalboard, não. Eu disputo o absoluto. E a natação me dá essa condição, né, de ter uma sobrevida. Embora eu tenha 44 anos, no último campeonato mundial, o atleta que representou os Estados Unidos, ele é um cara, ele é um Nicolas da vida, mas ele tinha 50 anos. Uhum. Ele tinha 50 anos. Então, tem gente de 50 anos remando em altíssimo nível. Para você representar os Estados Unidos, é porque você pôs todo mundo de 30 anos para trás de você. Né? Então, realmente, são pessoas que te inspiram. Né? Pessoas que te inspiram. Ver esse norte-americano ganhando de muita gente, para mim... Maravilhoso. É uma inspiração. Ô, Patrick, nessa sua travessia de 50 quilômetros, tal, eu fico pensando, né? Se
não sei, eu já fiz águas abertas, já nadei 24 quilômetros, a gente tem que tomar cuidado com suplementação, etc e tal. No teu esporte não precisa. Boa pergunta, Fabi. O paddleboard, na prancha, você consegue anexar uma garrafa, às vezes duas garrafas, é que nem um carrinho de Fórmula 1. Às vezes duas garrafas e o gel, duas garrafas, o gel, um GPS. Existem vários formatos, eu tenho várias suplementos de prancha de vários tamanhos. Então, se eu for competir uma prova de até 50 minutos, eu não uso nada. Não uso nada. Se eu for passar de 1 hora, eu uso uma garrafinha pequenininha. Se eu for passar de 2 horas, é uma garrafa grande com GPS. Se eu for passar de 3 horas, são duas garrafas, uma com água, outra com alguma coisa. Então, tem espaço na prancha para você colocar alimento. Só que tem aquela regrinha, que nem um carro de Fórmula 1. Quanto mais alimento, mais pesada fica a prancha. Então, você tem que treinar, saber o que você está levando. Eu já competi várias vezes, onde eu comecei muito mais pesado que os adversários, com prova de 3 horas, que a conta para eles iam chegando e eu tinha como me hidratar, eu tinha como me reabastecer. Mas a prancha, ela tem espaço para isso. É um mercado interessante. Eu ia te perguntar, como é que é o... Por exemplo, eu não consigo... Eu levo, tá? Então, é mais um manejo de uma vela, de um barquinho à vela. Eu tenho um catamarã, né? 14 pés. Ele eu entendo como é que você consegue passar a boia, mas numa prancha dessa que você tá, como é que você faz? Como é que é a curva de boia? É. A curva de boia no paddleboard, você tem que pôr o corpo para trás, não é sentar. É só colocar o corpo para trás. A prancha ela vai empinar. O bico vai sair. E aí, o bico saindo, você consegue manusear a prancha muito rápida e você consegue fazer até 360 graus se for necessário. Que genial! Você coloca o corpo lá para trás, você levanta a proa da prancha. O bico mesmo. Daí ele vai, e você vai fazendo, vai puxando com o braço mesmo e a prancha vai virando. Geralmente as boias são de 90 graus. 90 graus. Mas tem provas que você tem que fazer o U mesmo, a letra U, né? Então, mas é uma coisa de segundos, centésimos de segundos, né? E é difícil treinar isso aí? Foi difícil de aprender ou não? É difícil, né? É que nem uma virada olímpica é muito difícil de ser executada, né? Uma virada olímpica de natação bem feita, Sim. Né? É difícil de ser executada. Por exemplo, eu treino junto com a Catarina. Por mais que eu seja mais velho, a minha virada ela é melhor bem executada do que da Catarina, que no mar ela chega junto comigo. Mas a virada, a gente tem uma diferença. No paddleboard é a mesma coisa. Todo mundo sabe virar, mas tem gente que vira muito melhor, muito melhor. Como eu treino, como eu vim da raia da USP, a minha virada ela é um ponto forte da minha remada. E uma coisa, quando que esse esporte, como é que fica as mulheres? Quando é que elas começaram a participar disso? No paddleboard, assim, desde a primeira remadora do Brasil é a Babi, né, da Bahia, já vai dar aí 20 anos que ela rema. Depois foi passando de geração para Sinara Pazos, que também é da Bahia. A Bahia é um celeiro de remadores de paddleboard. Ah, é? Só que especificamente para as mulheres, não é a posição mais confortável do mundo, porque você fica muito tempo em cima do peito, em cima do seio. Então, algumas mulheres não conseguem se adaptar ao paddleboard, porque se você for remar um pouquinho, tudo bem. Se você for atravessar ilhas, né, e ficar muito tempo, às vezes, em cima do seio, tem mulher que não se adapta. Então, é um esporte levemente mais masculino do que feminino.
Tem, né, principalmente quando o esporte não é tão famoso como no caso do Brasil. Mas mesmo assim, ele tem uma taxa de crescimento no feminino tão boa quanto a do masculino. Puxa, mas que observação bacana que você fez. É, mas a pessoa consegue se adaptar. Né? Mesmo a Catarina, que recentemente tem prótese, ela se adaptou e hoje já não incomoda. Né? O pessoal pergunta, dói cervical? É tudo questão de treinamento. Eu remo bastante de stand-up e de canoa polinésia. Eu sinto mais a minha lombar nessas duas modalidades do que no paddleboard. Né? Hum. O pessoal acha é cervical, tudo, não dói. É só tá protegido que não dói nada, né? E hoje a Catarina também já não sente mais dor ao Mangabeira. Seria legal se o Mangabeira fizesse aí o pedalboard também. Mangabeira Waterman. Eu posso falar para o pessoal que eles podem fazer perguntas que você responde? Como é que Pode, pode. É um posso? prazer. Pode perguntar. Apesar de que eu acho que é tudo público seu, né? Não, mas a Ana Beatriz aí. Mas é interessante mesmo, porque, Fabi, eu remo hoje, é o meu esporte principal. Só que a natação, eu não parei de nadar. Eu continuo nadando. Aí, o ano passado, eu fui testar a minha natação. Eu nadei o Sul-Americano Master lá do Vasco. E Sei. aí, eu nadei o 800 livre, fiz o tempo de 8,47 e foi o primeiro tempo do mundo de 40 a 44 anos. E eu não competia piscina, ia dar quase 8 anos. Só que o paddleboard, ele não deixou eu perder ritmo de natação. É que na natação masculina não tinha 800 livre. Então, para mim, é um pouco mais difícil comparar com a minha juventude. Era 400 e 1.500, né? Mas esse tempo, quando terminou o ranking da FINA, eu terminei em primeiro com 8,47, um italiano com 8,48 e um espanhol com 8,49, tudo meio perto. Mas foi o primeiro do tempo do ranking mundial. Ou seja, o paddleboard ele me mantém ativo, não me fez perder técnica de natação, e a natação me ajuda no paddle e o paddle me ajuda de natação. E a natação é até mais fácil de mensurar. É até mais fácil, né? Quando você fala, fiz 8,47, média de 1,5. Caramba, média de 1,5. Ele tem 40 anos. Poxa, então, assim, realmente ele tá no pedalboard, mas a natação não morreu. É, Foi uma maneira de me testar. eu posso estar enganada, mas a natação dá um condicionamento físico incrível. Tá. Você conhece o Joel Krieger? Acredito que sim. Agora eu preciso só ligar o nome à pessoa. Eu fiz uma live com ele, ele tem 68 anos. Imagine você que esse homem, dos 50 aos 68, ele saiu, ele ficou dos 18 aos 50 sedentário, só trabalhando. Aí ele retomou os esportes dos 50 aos 68. Ele conseguiu ser os primeiros do ranking da FINA, voltou a nadar. Ele subiu as 7 montanhas dos 7 continentes, as mais altas. Ele acabou de subir o Everest. Uau. Ele fez a travessia com a Martinha Iso em revezamento do Canal da Mancha, mas agora ele está treinando para ir solo. Ele fez 8 Ironmans. Que louco, né? O cara voltou com tudo. Ele fez uma corrida nos Estados Unidos que eu achei assim inacreditável. Eles vão em dois, mas não é revezamento. Os dois juntos e um não pode ficar mais do que 10 metros para trás do outro. É. Olha a mãe da Jennifer Conceição aí. Pô, a Swim Channel cobre a Jennifer toda hora, a todo momento. E escuta, me fala uma coisa, e criança, pode começar a fazer isso a partir de que idade? Então, no Brasil não tem, mas Estados Ah, Unidos, Austrália, África do Sul, tem muita criança com uma prancha específica. Aí é uma prancha de 8 pés feita para criança. Ela tem até o nome, chama-se NIP. É uma prancha para criança. É bem bacana. A criança, ela é toda adaptada, tal. Até gostaria de trazer algumas para o Brasil para o pessoal mais novo tentar. não tem. E tem campeonato para elas? Tem, tem. Lá na Austrália,
em vários países, existem os campeonatos de praia, né? Que os campeonatos de praia é muito interessante. Geralmente é praia contra praia, né? Manly contra Queenscliff. Então, seria legal ter competições interpraias no Brasil para criança, né? Ah, E que aí legal. são competições de salvamento aquático, é onde se começa. O paddleboard, ele foi criado... O paddleboard, o primeiro registro que se tem de pessoas remando de prancha é em 1776, quando o capitão James Cook descobriu as ilhas do Havaí. Aí ele viu pessoas remando de canoa e remando de paddleboard. Aí ele Então, foi apaixonado. daí isso era um meio de locomoção. Durante 1930 a 1950, Tom Blake, que é considerado o pioneiro do esporte, transformou em competição. E a partir de 1960, o grupo de salva-vidas também passou a usar o paddleboard como material de resgate. Então, essas são algumas das evoluções da prancha. Ela tem várias funções, né, do paddleboard. Eu vi em algum lugar aqui da internet aqui que os americanos, durante um tempo, proibiram esse esporte porque eles achavam que era muito indecente, porque os havaianos eles faziam isso quase nus, né? E eu lembro desse senhor aqui, o Duque Kahana... Ai, é difícil falar, hein? Kahanamoku. Duque Kahanamoku. Isso. Que ele foi surfista, remador e foi nadador olímpico, né? E ele foi um dos precursores também dessa... Olha, Fabi, o Duque, na minha opinião, depois do Michael Phelps, ele é o maior nadador do mundo de todos os tempos, né? Ele foi campeão olímpico de 100 livre em 1912, na Antuérpia. Teria sido campeão olímpico em 1916, só que teve Primeira Guerra Mundial. Foi campeão olímpico em 1920. Uau! Então, ele foi bicampeão olímpico no 100 livre em 1920, né? E aí ele foi para 1924, ele já tinha 34 anos de idade, lá na década de 20. Ele perdeu para um norte-americano chamado Johnny Weissmuller, que foi o primeiro homem a quebrar a barreira de 1 minuto. Isso. Só que com essa... Então, antes dos 34, ele tinha 30 anos. Então, em 1920, ele foi campeão olímpico com 30 anos. Só no Anthony Irving, no Rio de Janeiro, conseguiu superar essa marca de ser campeão olímpico com mais de 30 anos. Né? Então, o Duque ele tem uma bagagem de natação muito grande. Né? E em 1913, ele foi convidado para fazer uma clínica de natação na Austrália, lá em Sydney. E aí, quando terminou a clínica, ele competiu uma prova de 100 jardas, bateu o recorde mundial de 100 jardas livre, e ele ficou 2 semanas lá esperando o próximo navio para voltar para o Havaí. E lá ele esculpiu uma prancha de madeira de pau-brasil, surfou e deixou a prancha lá. E foi assim que surgiu o surf na Austrália. Foi por causa da natação. O Duque foi nadar na Austrália, montou uma prancha de surf, deixou lá, e aí que nasceu o surf na Austrália. Aí depois ele parou na Nova Zelândia, competiu na Nova Zelândia, fez uma prancha de surf, surfou e deixou lá. Voltou para o Havaí. Depois foi competir na Califórnia. Aí ele ficava 1 mês na Califórnia, fez uma prancha de surf. Então foi o Duque Kahanamoku, por causa da natação, que tirou o surf do Havaí e colocou no mundo inteiro. Olha, incrível que a natação já provocou, hein? A natação é a base de tudo, né? Quando encontra alguém no mar que está remando e não sabe nadar, eu dou uma bronca. Fala assim, sai da água, aprende a nadar, depois você volta na água. Eu conheci muita gente na Raia da USP que não sabia nadar, né? Então, assim, são absurdos que você vê de pessoas. A natação, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo. Se você não sabe nadar, você não pode surfar. Você não pode remar. Você não é, tô de colete. E daí, você não sabe nadar, né? Então, realmente, eu faço uma campanha pessoal de que se você está na água, você deve saber nadar, né? Você não precisa ser recordista mundial, mas você tem que saber nadar, né? Com exceção dos caiçaras da Ilha da Vitória, sabe?
que vinham a remo de lá até a Ilhabela para fazer compras e não sabiam remar, não. Nunca Sabiam souberam. nadar. Os Não caras sabiam nadar. Hã? Não sabiam nadar ou não sabiam remar? Não, remavam e não sabiam nadar. É. Né? Daí tem bastante acidente, né? Que acaba acontecendo. Ficava assim. Aí eu tinha mais uma perguntinha para fazer para você. Essas provas têm prova de revezamento? Tem. Não são todas, mas, por exemplo, Molokai Oahu, que é a prova mais famosa do mundo, tem revezamento, né? Eu até penso em voltar o ano que vem, talvez com a Catarina, para fazer essa prova em revezamento, mas não são muitas que oferecem esse tipo. Eu sei que existe uma organização que é o Leme ao Pontal, que também tinha a prova de revezamento, você podia trocar de parceiro na metade, né? Mas não é muito comum, mas existe. E por exemplo, não é só homens e só mulheres, pode ser misto. Existe os dois, né? É. Homens, mulheres e misto. Mas realmente a única prova de revezamento que tem relevância é a prova do Havaí Molokai Oahu. Sei. Na verdade, Molokai to Oahu, né? Molokai para Oahu. Só que como você está muito dentro do paddleboard, o pessoal só fala Molokai Oahu. Então acaba abreviando o nome da competição. E, Na verdade, hoje só fala M2O, né? Mas é Molokai Oahu. e quantas pessoas são que compõem o revezamento? De 2 a 3. De Você duas a... você pode fazer em dupla ou tem também o trio. E aí você divide o percurso em três ou você tem que ir na natação, sei lá, rema. Meia hora, né? Não, vai um barco de apoio e cada um rema 30 minutos. Ah, tá, entendi. Parece um pouco o formato lá para quem já fez Caraguá e Ilhabela, né? Isso, isso. É um pouco esse formato aí do Caraguá e Ilhabela. É bem interessante, né? Aqui tem um barco de apoio para depois fazer esse revezamento. E como é que funciona melhor, assim? Explica melhor. O barco ele vai acompanhando, aí você. A pessoa que está lá na prancha, ela para, como é que funciona? Aí o outro pula na água, como é que é? Geralmente o barco ele ultrapassa o nadador, vai lá para frente, você pula Ah, na água, o remador vem em sua direção, pula da prancha e você monta. É uma troca de centésimos. entendi. De centésimos. Aí o barco busca o nadador que ficou à deriva. Bom, é melhor, né? É. E nesses lugares a água é fria, gelada? Tem de tudo. A água na Califórnia ela é gelada. A Sim. água no Havaí ela é quente. A água no Brasil ela é quente. A água na Austrália ela é gelada. No meu campeonato mundial de 2017 eu fiz na Dinamarca. Ah, Eu fiz na Dinamarca. E fiz até com uma roupa relativamente leve, roupas de 1 milímetro, assim, não foi nada muito grotesco, mas foi em Copenhague ali. mas E você tem a meia? não, eu até fiz de bermuda. Era só 18 quilômetros, só 18 quilômetros, né? 18 quilômetros dá 2 horas e alguma coisa. Mas o coração estava tão rápido e tão acelerado que eu não senti frio em nenhum momento, só na largada. E eu sabia que se eu tivesse com muita roupa, eu podia superaquecer. Então eu optei por ir com pouca roupa. Acreditei que ia me aquecer em poucos minutos e deu certo, né? 2 horas, até se fosse mais frio, eu aguentava. Não tem muito problema. Quanto estava de temperatura? Na Dinamarca, é cerca de 12 graus, não era nada muito. 12 graus fora d'água, né? Na Fo- água, eu acredito que devia estar por volta de 15. Não é. Só que para o remador é mais leve do que para o nadador, né? Porque o nadador ele está na água. O remador ele está fora, então ele se sente um pouco menos de frio. Mas quando começa a ventar, aí vem o frio. É isso que eu ia falar. Se não houver vento, né? Porque se tiver vento. Mas uma água de 15 graus na Dinamarca com 2 horas de prova é uma coisa que não me atrapalha outras pessoas, né? Tem amigo meu de Santos que fala, nossa, passou de 20 graus já tá frio.
e tudo, né? Mas eu já caí no Canal da Mancha, já caí em lugares mais frios, já caí no sul da Austrália. Então, quando eu fui remar na Dinamarca e era só 2 horas, eu estava mentalmente preparado para isso. É porque tem gente que não resiste mesmo, né, a esse frio e tem dificuldade. Não, sei lá se é um costume de treino. Tem que aguentar, né? Ou existe, eu tenho roupas de neoprene com o Ah, ombro para fora, que elas são muito confortáveis para remar, né? Então, se você liberar o ombro, que nem o nadador, né? A maioria dos nadadores gosta de neoprene sem a manga. No remo é a mesma coisa. Então, você pode estar protegido com neoprene e com o braço liberado. e você passa também Vaselina. isso, vaselina, para se proteger? Passo vaselina, não sempre, né? Mas eu passo vaselina, bastante protetor solar. Tem provas que você, por exemplo, no Ceará, eu já fiz provas de 30 quilômetros e de 3 vezes em 3 dias. Então, quando você sabe que você tem que cair muitas vezes na água, tem que estar bem protegido, tanto com protetor solar. Eu tenho o apoio da Santec, né? Eu sou apoiado pela Santec, que é protetor solar, e uso bastante vaselina. O que eu mais uso é a Rosa dos Ventos, que ela é pastosa. Então, quando você faz provas de se você compra uma vaselina de farmácia, ela dura 15 minutos. Se você compra uma de competição, ela dura 3, 4 horas. Então, faz um negócio bem feito, né? Verdade, Patrick. Puxa vida. Mas, Diz- Fabi, você tem que testar também o pedalboard. Tem tem que lago testar. isso? Tem o quê? Lagos? Tem. Tem provas em lagos, lagoas, represas, mar. Tem prova que nem em águas abertas. Tem tudo quanto é lugar, né? Então dá pra... Você está morando no Guarujá? Onde você está morando? Não, eu estou em Campinas. Já Ah, você está em Campinas. Campinas. Mas eu, quem sabe, qualquer dia desse eu vou ser sua vizinha, viu? Porque eu tô querendo ficar perto do mar também. É. Mas muita gente treina. Eu em São Paulo eu treino na Raia da USP, na Billings e na Guarapiranga. Então é tudo água doce Sei. durante a semana, né? Aham. E no mar, água salgada. Mas agora cortei por completo a água doce. Não tem represa, não tem rio em Ubatuba, né? Então eu posso até pegar um mar flat, um mar calmo, mas é só água salgada daqui para frente. É. Falar em remo, o Samir, ele fez uma prova muito bacana da qual eu participei lá no Rio. Rema nada, nada e rema. Ah, o Aquaman, né? Nós Eu fizemos, pensei em fazer. foram, foram 16 quilômetros, né? Então, em dupla. Então, por percurso, ele dividiu o percurso, então eu saía remando e a minha parceira nadando. Depois parava numa prainha, trocava, sabe? Até o É. final. Ó, Foi uma pessoa chamada Caissara Vaá, que ele fez a pergunta da rabeta das pranchas. Pode responder, Fabi? lógico. Existem várias rabetas de prancha, só que tem duas que se destacam mais. Uma que ela é totalmente pontuda, chamada pin. E a pin, se você quiser ir reto, eu quero atravessar uma ilha, quero atravessar uma travessia muito longa, é uma excelente opção. Existe a rabeta square, que é a quadrada. Se você está descendo uma onda, você precisa de mais estabilidade. Então, se você tiver uma prova com bastante onda, escolher uma rabeta square. Se for uma prova de remada longa, um downwind, a minha sugestão é uma rabeta pin. Mas existe rabeta diamante, existe rabeta round pin, existe rabeta round square, mas essas são as duas mais comuns, a quadrada e a triangular chamada pin. Ó, tem uma outra pessoa que está perguntando: as pranchas são feitas sob medida, no caso, peso e altura? Sim, eu não gosto muito de uma pessoa que vai num fornecedor de prancha falar, eu quero sim, assim, assado. Eu acho que as marcas tradicionais desenvolveram de 3 a 4 modelos de prancha para o seu peso e para a sua altura. Então, dá uma olhada no que acontece em pranchas internacionais, como a Bark, como a Deep,
se inspirar nelas para pedir para uma réplica no Brasil, ou, ou você já se conhece, já rema bem, fala, eu quero uma prancha leve, mais fina, mas quando você for conversar com o fornecedor, o que eu sugiro? 12 pés, para começar 12 pés, porque com a 12 pés você pode brincar de surf e brincar de longas remadas. E a metade da prancha, que ela tenha mais de 20 polegadas. Então, não inventar muito. Seguir essa regrinha, você vai se dar bem. Ó, esse aqui, qual a frequência do treino específico com o paddle? Então, não, é uma pergunta interessante. O ideal seria remar todos os dias. Só que hoje eu treino com um técnico chamado Vinícius. E antigamente eu treinava com um técnico chamado Amendoim. E aí eles falaram assim, Patrick, o ideal é que você rema todos os dias. Só que a força que você faz da natação não é um day off. É tão forte quanto você faz no paddleboard. Então você está autorizado a trocar 2 remadas de paddleboard por 2 treinos de natação. Mas eles têm a completa noção de quanto eu compito, quanto eu treino, quanto eu remo. Quando eu troco um treino de 10 a 12 quilômetros, eu faço um treino de natação de 4 quilômetros, mas muito bem feito, Fabi. Muito bem feito. Mas o ideal seria não trocar, mas eu tenho essa permissão. Quando Né? você, quando você treina na piscina, você usa equipamento, por exemplo, o palmar, você usa. Tudo, tudo. Faço treino de nadador mesmo. Faço Tá. treino de nadador, tudo. Eu chego em AN, faço várias, tudo direitinho. E aí é uma relação minha com o meu técnico, né? Porque o pessoal de stand-up, eles remam todo dia. E aí, a Catarina, muito da experiência que eu fui construindo, né? Até chegar nessa formulazinha, o quanto eu devo remar, o quanto eu devo nadar, o quanto eu devo surfar, eu passei essa formulazinha bem redonda para a Catarina. E ela replica na íntegra a maneira que eu faço. Ela se surpreendeu, porque eu falava, Catarina, você já não é mais nadadora do Unisanta profissional. Agora nós trabalhamos e remamos. Se você fizer essa fórmula, eu acho que você consegue manter um bom tempo de 800 livre. E aí, o ano passado, uma semana depois do nosso casamento, ela também nadou 800 livre, fez 9,20 e também foi a primeira do ranking mundial de 25 a 29. Então ela passou, nossa, eu não acredito que eu fiz 9,20 de 800 livre e tudo. Então ela pensou, nossa, realmente eu não estou perdendo a natação de estar remando. Só que você tem que acreditar que você consegue remar e nadar bem, sem ganhar e perder em nenhum dos lados, né? Eu, o ano que vem, pretendo escolher algum momento para dar um tiro de 400 livre para matar minha curiosidade. Será que eu consigo fazer 4,10? Será que eu consigo fazer 4,11? Não sei, né? Vou descobrir em alguma prova do ano que vem, né? Ela está falando que ela não botava fé. Hoje ela põe, né? Eu não botava fé, mas vê só o que ela conseguiu conquistar. E é bom que ela me ajuda muito. Na natação, a gente tem uma regrinha, assim, né? Então, se é 800 livre, ela sai 50 na frente, eu tenho que buscar. Se é 400 livre, ela sai 25 na frente, eu tenho que buscar. Se é 200 livre, ela sai 12,5 na frente, eu tenho que buscar. E todas as séries são assim. Então, já faz 2 anos e pouco que eu estou nadando assim. E existe uma fórmula que eu também replico isso no paddleboard. Só que aí as distâncias são maiores, mas ela me puxa muito. De 6 É difícil o comportamento. séries de 1.000 metros. Você não pode colocar o esporte em primeiro lugar. Ela está A falando. Catarina falando? É, que é difícil o comportamento comprometido quando você não pode colocar o esporte em primeiro lugar. É. Então a gente Como consegue master. puxar muito. É engraçado, porque ser master é isso também, né? A gente gostaria de colocar o esporte em primeiro lugar, mas a gente não consegue, porque você tem que trabalhar, você tem família, você tem, enfim, outras. Aqui ele está falando que na natação sabemos o quanto a técnica do nado influencia no resultado final. Na modalidade paddle, vocês fazem treinos técnicos? Sim, com certeza.
a minha maneira de remar é diferente de muitas pessoas, inclusive da Catarina. Inclusive da Catarina. É tanto a técnica da remada pronada, quanto a remada ajoelhada, a maneira que você desce a onda, a maneira que você engata. Quando você faz provas no mar, em provas de downwind, você conecta bumps. São várias ondas de vento. Então, a maneira como você conecta as ondas, tudo isso é técnica de remada. E você Sei. tem que treinar. Tem que treinar. Tanto na natação, quanto no paddleboard, eu sempre dei muita atenção para a técnica. Então, por mais que eu tenha 44 anos, o meu estilo de crawl, não de medley, mas o meu estilo de crawl ainda é um estilo atual. O É, Rodrigo Bardi perguntando, ainda tem que ter filhos, né? Não, o Bardi é herói, ele tem que competir, dá treino, é professor e tem filhos, né? Eu tenho, trocar fralda também é um esporte, tá? é, a gente vive vários momentos, assim, porque realmente a minha vida, eu me dedico muito ao paddleboard, muito. Todo o meu tempo livre eu me dedico ao esporte, mas eu trabalho 8 horas por dia, né? Então a Swim Channel, ela é muita demanda. A Swim Channel, ela é varejo, ela é publicidade, ela é jornalismo, é bastante coisa. Então a equipe hoje é muito boa, somos em 12 pessoas, né? Então, funciona bem. O coach Pucieldi é sócio da empresa, tem o Guilherme, tem a Catarina, a Catarine. A gente está com jornalista em Portugal, jornalista na Argentina. Então, você tem que trabalhar, ganhar o seu dinheiro, né? Sim. Eu tenho pessoas que me apoiam com prancha. Tive 2 vezes a minha viagem do Havaí, ela foi patrocinada. A minha viagem para a França foi patrocinada. Mas não dá para viver, eu não vivo disso, né? Eu apenas tento equilibrar as contas. O meu dinheiro vem do meu emprego da Swim Channel. Então, Patrick, essa é outra dificuldade que a gente também tem, que é enorme, né? Eu fiz uma pesquisa, sabe? E eu tive 1.170 esportistas, atletas na responderam a pesquisa. E uma das minhas perguntas foi, eu coloquei uma grade, mais ou menos quantas pessoas gastam por mês se elas têm um controle de gasto só com o esporte que elas fazem, né? E a grande maioria, 95%, não tem patrocínio. Então, o patrocínio vem do seu trabalho, né? Do seu. É, mas E o patrocínio não pode ser caridade, né? A pessoa tem que entregar resultados, né? A pessoa tem que onde eu vou colocar? Então, assim, realmente. Mas se você gasta com suplemento, você está com uma qualidade de vida melhor. Eu gasto dinheiro com técnico, com suplemento. Então, você está ganhando porque você está ganhando saúde. Então, é já tá valendo a pena, né? saúde, você não está gastando com remédio. Exatamente. Excelente, Fabi. Excelente, né? Então, mas eu escuto muita gente reclamando que não tem patrocínio ou que o Brasil não ajuda, mas o dinheiro está nas empresas, o quanto você ganha, o quanto você ajuda a vender. Então, eu já tive diversos patrocinadores e tenho bastante anunciantes, né? É o quanto você entrega, né? O quanto você consegue entregar. Porque se você tiver dando resultado, você sempre vai ter apoiador ou patrocinador, né? Não importa o esporte, né? Eu conheço mulheres do mergulho, que ninguém sabe o que é mergulho, mas sabe quem são essas mulheres. Conheço pessoas de outras modalidades. Então, se você se divulga bem e compete bem, você consegue ter um mínimo de patrocínio. Olha o que ela está falando. Acho que o Sport Master acaba sendo para quem pode, mas não é fácil. Mas o mérito de conseguir planejar financeiramente também é uma valência do Master. Realmente. É uma ginástica, viu? Qualquer dia a gente tem que falar sobre o esporte de planejamento financeiro do É, mercado também, viu? E é uma grana. eu tenho um planejamento, eu tenho planilha Excel, eu marco tudo e eu vou te contar. É assustador no final do ano, quando você olha o que você gastou.
Mas é por isso que você está em forma, Fabi. Ah, com certeza. É por isso que está em forma. Então, é, exatamente. Quando a gente passa dos 40 anos, você começa a ver que aquele vinho a mais é mais difícil recuperar, né? Então, algumas coisas que você fazia com 30 não dá para fazer com 40. E como você quer competir bem, você vai para um caminho de uma longevidade maior, né? Então, eu acho que isso é a grande vantagem do Master, né? Não que é o meu caso, porque realmente eu ainda tenho metas um pouco que mesclam entre o profissional e o amador, que é o caso do meu campeonato mundial agora, que vai ser 1º de novembro em Porto Rico, né? Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Minha melhor classificação foi sexto. Não é Master, né? É overall, de todas as idades. Vamos ver se consigo uma classificação melhor. Ah, que legal. Olha, você, mas você coloca no Swing Channel isso tudo, a gente tem como saber, né? Mas eu agora tenho um site da Aero, você me manda isso que eu coloco lá também, notícias, comentários e tudo mais. É bacana divulgar tudo isso, é importante. E é interessante, Fabi, porque tem muito atleta da natação master que te segue. E o atleta da natação master, ele não é restrito só à natação. Ele pode nadar e ser remador de paddleboard. Ele pode nadar e ser remador de canoa de Polinésia. Ele pode Sim, nadar e ser corredor. Então, eu sou um nadador master que compito provas de águas abertas e agora voltei a competir piscina e faço outra modalidade. Então, dá para ir mesclar. sim, Mesmo que o cara pensa, tô focado no sem livre, tô focado no sem livre, tô focado no sem livre, dá para focar no sem livre e ainda fazer um outro esporte, né, de alto rendimento. Realmente, o meu 800 livre do ano passado, eu volto a falar, eu estava descalibrado. Essa é a minha palavra. Eu estava bem treinado, mas estava descalibrado. E aí eu pensei, será que eu consigo fazer abaixo de 8,50, né? Eu cheguei a ter dúvida, né? Aí, quando você duvida de você mesmo, qual que é a melhor maneira de tirar a dúvida? Vai para uma piscina com uma placa eletrônica. E aí bateu lá 8,47. Tirei minha dúvida, né? Então, dá para eu continuar remando muito forte e tendo bons tempos de natação. Então, até um convite para o nosso grupo de nadadores para quem quiser testar o pedalboard. qualquer dia eu vou passar aí e vou testar. Vem, tá convidada. Tem um quarto para você aqui, já pega a prancha. Um iole, e eu remava no iole, sabe? Aqueles barco de corrida mesmo, o banquinho, ele vai para frente, para trás, você rema, né? Eu tinha um. Aquilo é difícil, hein? Aquilo haja. Mas é É, fável, nossa. Você sabe que eu acho assim que nós, atletas master, a gente é meio que formador de opinião e a gente é evidência de que o esporte realmente é o sinônimo de longevidade com qualidade de vida, né? E eu acho que deveria haver mais incentivo, assim, deveria dar mais os atletas master como assim, como exemplo para as pessoas que gostariam de começar no esporte, né? É, pessoas, por exemplo, que fazem esporte, por exemplo, só de final de semana, até para a criançada, nós mesmos, a gente pode ter uma influência muito grande na vida dos adolescentes, das crianças, né? E esse é um dos motivos também de trabalhar nisso, sabe? Por exemplo, eu acho que as crianças elas deveriam ser mais expostas a esse espectro enorme de modalidades esportivas. A criança ela está muito assim, é futebol, é basquete, ou sei lá o quê. Gente, centenas de outras, né? Um monte de outros esportes, modalidades que às vezes até por desconhecimento os pais não apresentam, não colocam em contato, a criança nunca vê isso na televisão, não passam, então eu acho isso triste, sabe? é. E o Master hoje, ele, com a longevidade do atleta, o Master, ele mescla, né? Entre o atleta profissional, a pessoa que acabou de parar de nadar,
a pessoa que já parou de nadar há muito tempo. Então tem de tudo no Master. Eu acho que a união e a convivência lá, eu acho que é o melhor estilo de vida, né? Meus melhores amigos são nadadores, os seus também, os da Catarina também. Então, se você podia continuar esse laço e treinar junto, é muito bom. Eu tenho a força de vontade de nadar sozinho. Deus me deu essa força de vontade de nadar sozinho nos treinos. Mas quando eu tenho amigos treinando comigo, é muito mais fácil. É Melhor. muito, muito, muito mais fácil. Então, eu tive diversas equipes masters. Quando eu saí da Fórmula, eu fui para a academia do Gustavo Borges, fiquei 6 anos lá. Depois para a companhia atlética. Então, por mais que sejam masters, como é que eu sempre me dei bem na natação master? Com técnicos inteligentes. Então, se o Patrick tem que fazer 4 de 400, ele está com uma equipe master da companhia atlética, o pessoal do lado dele faz 4 de 300, mas todo mundo bate junto na borda. Então, lá na companhia atlética, eles sempre fazem uma série para mim adaptada. Se todo mundo faz 10 de 100, eu faço 10 de 125. E isso me estimula a ganhar das pessoas do lado, e as pessoas do lado se estimulam a não perder para mim. Mas eu faço isso desde 2002, 2003, estamos em 2022, faz 20 anos que eu faço isso. Isso me manteve competitivo e a pessoa que está do meu lado, ela se supera. Então, a natação master, ela tem que ser uma natação inteligente também. Tem muita gente que aprendeu a nadar. E se esse cara aprendeu a nadar faz pouco tempo, ao invés de ele fazer 10 de 100 do seu lado, ele faz 10 de 75. Então, eu faço 10 de 125, ou a pessoa que está nadando médio faz 10 de 100, e a pessoa que está aprendendo a nadar faz 10 de 75, mas chega todo mundo junto. Isso é muito legal, funciona há 20 anos para mim. E você sabe uma coisa que eu acho formidável nos esportes em geral, né? É que quando a gente faz competição assim, você não pensa no passado. Você só tem projeções. Nossa, eu ganhei essa medalha aqui. Nossa, mas o mês que vem vai ter uma prova lá. Então, a pessoa, ela continua com objetivos, com metas, sabe? Não, eu vou treinar melhor porque eu quero nadar aquela prova, quero nadar outra. Isso é uma coisa, assim, formidável, né? As pessoas desde trás. Exatamente. Então, o universo master ele é muito amplo e quem sabe explorar de uma maneira saudável vai viver pro resto da vida de uma maneira atleta, de uma maneira atleta, né? Você cada vez mais tem nadador que estão com mais de 100 anos, Patrick. Você imagina? Que formidável. A nossa Exatamente. que tem É, poucos anos, que coisa mais linda, né? E também eu acho assim que o esporte, a gente tem que ter responsabilidade sobre a nossa própria saúde. A gente não tem que jogar a responsabilidade da nossa saúde nas costas dos nossos filhos, netos e tal. Então, um dos objetivos, se não me engano, num país asiático, eu não lembro mais qual é, e eles fizeram um trabalho muito grande em relação a isso, foi o de diminuir drasticamente o tempo de dependência do idoso. Porque não adianta nada você ter 85 anos, só que você está há 20 numa cadeira de rodas ou há 20 dentro de alguém. é. Então, eles fizeram um trabalho de prevenção para diminuir essa dependência, entendeu? E hoje, seguiram há 2 anos. 2 anos é o máximo de dependência que eles têm. É muito bom isso. E também o ciclo de amizades, né? Desde que eu virei Masters, eu passei a ter amigos 20 anos mais velhos do que eu, que são amigos, né? Então, assim, você dá um salto para cima e tem gente que dá um salto para baixo de você conversar, sair à noite, jantar com pessoas que, que só a gente só está conversando por causa do esporte, mas são 20, 30 anos mais velhas ou mais novas e você sai junto, vai para a competição junto, é muito legal isso na natação, né? A natação, ela realmente é diferente, porque eu vejo assim também que alguns esportes são mais brutos, né? A natação, ela tem os benefícios que não, de menos impacto, então a natação, a amplitude de idade é maravilhosa, aí a natação é quase que única mesmo, assim, Aí, você para está tudo. com 67 e a gente está batendo papo. Não, mas exatamente, mas assim, Fabi,
Até, por exemplo, assim, a Catarina, tem 29 anos, 30, né? E aí, só que você já é master desde os 25. Só que ela não se sentia master porque ela estava na elite do Unisanta. E a virada de chave para ela veio tudo de uma vez só. Pô, eu tenho 29 anos, sou master, estou no master. E ela não acreditava no treino de academia. Ela não acreditava no treino de academia. E aí, quando eu levei ela para treinar na companhia atlética comigo, ela foi vendo que dava para treinar com pessoas 20 anos, 30. Tinha pessoas 30 anos mais velhas que a Catarina na academia, 35, e ela conseguiu treinar junto e ter resultado. Então, o pessoal que virou master há pouco tempo ainda não tem a clareza do benefício de ser master, né? Não tem essa clareza. Então, Não, a gente não percebe, mas as pessoas que estão começando a nadar ou que gostariam de evoluir no esporte, elas se espelham nas pessoas que têm rendimento muito bom, de excelência na natação, sabe? E eu não tinha me dado conta disso, eu não acreditava, porque eu acho que eu não tenho resultados nem um pouco, não sou, né? Mas assim, eu via nos treinos que tinha mulheres bem mais novas que eu que vinham nadar comigo porque falavam, nossa, Fabiana, é incrível como você nada, eu vou nadar com você do seu lado para ver como é que você faz e tal. E eu ficava meio constrangida, sabe? Eu ficava até meio envergonhada. Nossa, eu tô tirando sarro da minha cara. Mas não é. A gente serve de espelho, sabe? Então, quando você faz isso, quando a Catarina vai, tudo, nós somos pessoas, a gente serve de exemplo. e a Catarina, ela é sua companheira de revezamento, né, Fabi? Foi! Você vê, então, mais um ponto da natação master. Você foi companheira de revezamento da Catarina. Aquela prova foi fantástica. Nossa, foi inesquecível. Foi muito divertido. O É, Ricardo tinha que fazer mais daquilo ali, viu? é. Foi muito legal. E, mas são alguns exemplos, assim, de junção, né? De união, né? Ó, o Harry entrou. Oi, Ó, Harry! ó o Harry. Ele tá em todas, você já reparou? Ele é hiperativo. Harry Brasil. O Harry, ele vai ser o próximo remador de paddleboard da ilha. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que, assim, o tema da live é paddleboard, né? E o paddleboard, eu volto a falar, nada mais é do que a tradicional remada de prancha, utilizando somente os braços. E mesmo uma simples prancha, ela pode te levar para lugares que você nem imagina. Ah, eu... Então, eu acho que, assim, às vezes você está nadando e você quer ver se você consegue de uma praia para outra no Guarujá, ou em Santos, ou São Vicente. O paddleboard é o mesmo desafio, só que um pouquinho mais seguro até, porque se você cansar, você está em cima da prancha. Sim. Então, poxa, arruma uma prancha de paddleboard, rema de uma praia até a outra, né? Se desafie, sempre com segurança, sempre vendo a previsão do tempo, mas você vai ver que cada vez ele vai te levar para lugares mais longes, né? E era uma coisa que a natação não fazia isso por mim. Eu queria chegar em ilhas de Ubatuba, em ilhas do Guarujá, em ilhas de São Sebastião, que eu não me sentia seguro para nadar. E o Sim. paddleboard já sentia, então eu acho que é uma motivação. Pegue uma prancha de paddleboard e se desafie. Olha, tá aí uma ideia, você me inspirou. Quem sabe eu comece a fazer isso também, né? Nunca, Mini expedições. Nunca tinha pensado dessa maneira? não, eu quero dizer, nunca é tarde para nada. Exa- Exatamente. Ó, o Almada, a base que eu treino, né, é Almada Superados lá na Billings. Então, eles estão aí na live. Eles dão um suporte muito grande para mim e para a Catarina, principalmente durante a pandemia, onde foi fechada a raia da USP, não tinha onde remar, não tinha onde treinar. Eu fui muito acolhido pela Billings, então a Billings, para mim, mora no meu coração. Um dos lugares mais lindos do ABCD paulista.
e eu tenho um enorme amor pela Billings, né? Eu não tinha tanto quanto eu era nadador. Como remador, eu tenho mais amor pela Billings do que como nadador. Obrigado aí, pessoal da Almada. Ah, que legal. Eles chamam Almadas Suspirados. Sup Almadas. Almada é o nome da base e o Sup é do stand-up mesmo. Ah, ok, entendi. Entendi. E escuta, existe alguma rixa entre o surfista e vocês? Não, no caso do surfista, não, né? Porque o surfista ele também é remador, né? Os melhores remadores de paddleboard do Havaí, da Califórnia, são surfistas. Agora, no caso de stand-up, também pode existir uma rixa ou outra por competição, mas em média o remador de paddleboard ele é um autêntico Alterman, eu gosto dessa palavra, né? Um autêntico Alterman, uma pessoa que ama a natureza, ama surfar, ama nadar e ama remar, né? E para ele é mais importante completar uma travessia às vezes do que um lugar no pódio. É sempre legal ganhar, mas o autêntico Alterman ele tá lá porque ele ama a água. O Harry está fazendo uma pergunta para você, se se importa de Vai responder. lá. Qual a recomendação quando vamos fazer o paddle em relação aos joelhos? Minha principal dificuldade. Quais trabalhos, quais dicas daria? Então, existem pranchas com fundo abaulado, existem pranchas com fundo flat. Se você não tem experiência, o ideal é pegar pranchas com fundo flat, porque daí você vai ter uma plataforma estável. Não necessariamente uma prancha mais rápida do que a outra. A minha prancha é uma prancha abaulada. Quem nunca ficou de joelho não vai conseguir ficar. Então, talvez pessoas tenham pegado pranchas abauladas e tenham sentido essa dificuldade. Se a pessoa pegar uma prancha reta embaixo, flat, quando ela for ficar de joelho, por mais que ela fique um pouquinho desestabilizada, ela vai conseguir remar. E aí depois troca de prancha. Né? Depois troca de prancha. Então, a dica não utilizar uma plataforma instável para ficar de joelho se você não tem experiência no paddleboard, né? E a experiência vem muito rápido, tá? A experiência no paddleboard, eu até falo, eu até tem palestras minhas, Fabi, que eu acho que é a modalidade mais fácil de você aprender. Porque no stand-up você tem que ficar em pé. Tem que ficar em pé, se equilibrando e joga o remo na frente. Na canoa, a canoa pode virar. No paddleboard, você deita e sai girando o braço. A técnica não vai estar perfeita, mas você vai estar se locomovendo. Então, eu acho que é uma das modalidades brutas, mas mais fáceis da pessoa aprender. Aonde que você faz palestra? A minha última foi dentro do Aloha Spirit. Eu dei clínicas para... Tinham 2.200 inscritos no Aloha Spirit de Ilhabela. Eu dei uma palestra gratuita para todos os inscritos. E ao final da palestra, eu ainda dei uma clínica. E a Catarina me ajudou. E lá as pessoas podiam experimentar a prancha de 18 pés, prancha de 12 pés, pranchas de 10 pés. Eu levei muitas das minhas pranchas, deixei todas disponíveis e todo mundo pôde experimentar e teve noções básicas, né? É lógico que Ilhabela é maravilhoso e favorece. O evento é do lado da areia e não tem muita onda, então tudo favoreceu. Queimou uma luz, né? Anônimo. Tudo favoreceu para funcionar. Ela está no YouTube também, se alguém quiser ver a palestra. Para essas pessoas, né? Exatamente. Puxa, Então, a gente deve ter mais palestra. Principalmente agora, o meu foco estava mais no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um mercado que tem muito potencial para o paddleboard. E São Paulo já está mais desenvolvido, mas possivelmente as próximas palestras devem ser no Rio. Patrick, nem sei como te agradecer, querido. Muito obrigada. Eu fiquei feliz de te rever, matei as saudades. Eu estava com saudades de você. Fazia tempo que a gente não conversava, não te via. Apesar de eu te seguir aí pelo Instagram, ver as fotos e tudo. Muito obrigada pelo tempo que você concedeu. Foi super legal aprender tudo isso, né? E a gente se vê aí. Eu desejo a maior sorte do mundo no seu campeonato agora. Eu tenho certeza que você vai se sair bem. Vocês são muito focados e muito disciplinados, né?
Então, É. o resultado não pode ser muito diferente desse aí. Fabi, obrigado. Eu já fui companheiro seu de natação durante 4 anos na Fórmula, que hoje é Bodytech, mas eu chamo de Fórmula. A Catarina, minha esposa, já foi sua companheira de revezamento, são fases da vida. Você está fazendo um trabalho maravilhoso no Master, mostrando a importância do tamanho desse mercado, do quanto ele faz bem. Eu sempre acompanho, né? Eu tenho um enorme carinho pela natação Master, porque a maioria dos seguidores da Swim Channel são esse estilo de vida. Então, Sim, é muito. Até eu aprendi a ser master na Fórmula. E isso me deu a visão de negócios para abrir a própria Swim Channel, né? Na época, eu fui funcionário da Speed e da Arena, as sim. duas maiores marcas de natação do mundo. E naquela época, eles também não tinham uma visão para o Master, né? E tudo está se modernizando de uma maneira muito, muito rápida e você faz parte desse movimento. Então, parabéns, Claro. né? E obrigado por fazer parte da minha primeira turma de Master de 2001 a 2004 lá na Fórmula. Ali eu aprendi a ser Master e com muito orgulho. Obrigada, querido. Ó, um beijão para vocês dois bem grandão, tá? E a gente vai se falando. Catarina, linda, obrigada. Tchau. Tá Obrigada, bom? obrigada, querida. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal.